O livro de Enoque, revelando os mistérios celestiais. Adentre nas profundezas dos tempos antigos e descubra um dos textos religiosos mais enigmáticos de todos os tempos, o livro de Enoque. Prepare-se para um mergulho sobrenatural repleto de profecias, revelações e relatos fascinantes. Você está preparado para desvendar os segredos que envolvem anjos gigantes e até mesmo alienígenas? O impacto deste livro é tão espantoso que muitos acreditam que ele tenha sido proibido e excluído da Bíblia, pois revelaria mistérios místicos sobre a própria criação do mundo por Deus. Será que tudo isso é verdade? Será que Deus realmente ocultou o livro de Enoque por tanto tempo para resguardar segredos que a humanidade não estava pronta para conhecer? Eu sou Ezequiel Rodrigues e é sobre esses mistérios celestiais que vamos mergulhar hoje. Mas antes de começarmos, gostaria muito que você se inscrevesse em meu canal. Basta clicar no botão inscrever-se logo abaixo do vídeo e ativar o sininho ao lado para receber todas as notificações sobre os meus novos conteúdos. Agora, prepare-se para adentrar o mundo oculto do livro de Enoque, mas antes, vamos conhecer quem foi esse homem. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 5. Versículos 21 a 24, e testemunha a fascinante história de Enoque. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém e, ao longo de sua vida, ele caminhou com Deus por 300 anos, gerando outros filhos e filhas. Aos olhos do Senhor, Enoque era tão especial que ele foi arrebatado e nunca mais foi encontrado. Enoque não era um homem comum. Além de ser bisavô de Noé e fazer parte da genealogia de Jesus, ele possuía uma comunhão tão profunda com Deus que foi levado para o céu ainda em vida, assim como Elias. Os profetas do Antigo Testamento reconheciam que nenhum outro ser humano havia sido criado como Enoque, tamanho era seu status especial aos olhos do Senhor. E é justamente essa grandiosidade espiritual de Enoque que leva muitas pessoas a acreditar que ele deixou um livro semelhante aos do Antigo Testamento. Essa obra misteriosa conteria profecias, revelações e relatos sobrenaturais sobre Deus e seus segredos. Porém, devido ao seu conteúdo poderoso, acredita-se que o próprio Senhor tenha impedido que o livro de Enoque fizesse parte da Bíblia. Mas afinal, o que diz o livro de Enoque? Uma das passagens mais intrigantes dessa obra remonta aos tempos anteriores ao dilúvio. Segundo o livro, cerca de 200 anjos desceram do céu à terra para se casar com as mulheres mais belas. Dessa união, surgiram os Nefilins, gigantes que povoaram o mundo até a construção da Arca de Noé. Além disso, esses anjos teriam ensinado às suas esposas as artes da feitiçaria e do ocultismo, bem como as técnicas de trabalhar com ferro para a criação de escudos e armas. Eles também teriam compartilhado conhecimentos sobre o cultivo de plantas medicinais. Essa intervenção celestial na criação e a consequente crescente maldade e falta de fé no mundo teriam levado Deus a enviar uma legião de anjos para derrotar os rebeldes e expulsá-los para as trevas. Posteriormente, Deus decidiu destruir a raça humana, poupando apenas Noé e sua família. Essa narrativa faz com que muitas pessoas acreditem que o livro de Enoque revela a existência de seres alienígenas. Segundo essa linha de pensamento, os anjos caídos seriam, na verdade, seres extraterrestres que se infiltraram entre os humanos para estabelecer suas raízes e realizar experimentos genéticos. O livro de Enoque também descreve Enoque como um viajante celestial, que transitava entre o céu e a terra, recebendo segredos divinos revelados diretamente por Deus. Entre esses segredos estariam detalhes sobre a criação do mundo, a vinda do Messias à Terra e o fim dos tempos. Além disso, o livro inclui 3 supostos sermões ministrados por Enoque ao povo, abordando o Apocalipse. Há também sessões dedicadas a mistérios astronômicos revelados a Enoque por um anjo chamado Uriel. Apesar de parecer intrigante, muitos religiosos cristãos, desde a antiguidade, rejeitaram o livro de Enoque, considerando-o uma mistura de crenças em Deus com elementos pagãos de origem grega e egípcia. No entanto, no século XI, esse livro desapareceu e só foi redescoberto em 1773, em uma igreja na Etiópia. Desde então, foi traduzido e despertou o interesse do mundo ocidental.
Mas será que todas essas histórias contidas no livro de Enoque são verdadeiras? Por que Deus esconderia um livro de um homem que ele amou tanto ao ponto de levá-lo ao céu em vida? Se o livro não é considerado inspirado divinamente, por que o apóstolo Judas o mencionou em sua carta no Novo Testamento? Vamos desvendar essas questões juntos. Primeiramente, é importante entender que Judas não mencionou especificamente o livro de Enoque em sua carta. Ele faz referência a uma profecia feita por Enoque, mas não revela como teve conhecimento dela. É possível que Judas tenha recebido essa informação por uma revelação direta do Espírito Santo. É essencial compreender que os primeiros cristãos, após a morte de Cristo, foram guiados pelos livros canônicos, que foram reconhecidos como inspirados por Deus. Aqueles que misturavam crenças em Deus com elementos pagãos, como o livro de Enoque, não foram aceitos pelos primeiros cristãos como fonte de ensinamentos confiáveis. A Bíblia, composta pelos livros inspirados, é a base sólida para a nossa fé. Devemos confiar nas Escrituras Sagradas, que contêm provas da inspiração divina. A Bíblia revela detalhes de situações em que os próprios autores não estavam presentes, mostrando que provém diretamente do coração de Deus. Por exemplo, no Evangelho de Lucas, é relatado que Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus. Como Lucas saberia disso se não fosse por uma revelação divina? Ou como ele poderia escrever sobre a angústia de Jesus e as palavras de sua oração no Monte das Oliveiras, se os discípulos estavam dormindo naquele momento? Tudo isso está registrado nos Evangelhos, mas requer um entendimento espiritual profundo para compreender como essas informações foram reveladas aos escritores. Portanto, meu amigo, minha amiga, não acredite naqueles que afirmam que o livro de Enoque deveria ter sido incluído na Bíblia. Mantenha-se firme naquilo que foi revelado pelo Espírito Santo nos livros inspirados. Confiar em registros científicos, históricos ou arqueológicos que estão sujeitos a mudanças com cada nova descoberta, ou em textos que não passaram pela consulta dos primeiros cristãos, é perigoso e nos afasta da verdade de Deus. Não há nenhuma evidência sólida de que Enoque tenha deixado um livro que tenha sobrevivido ao dilúvio e chegado até nós. A verdadeira inspiração divina está presente nos livros que foram reconhecidos pelos primeiros cristãos como parte da Bíblia. Se você deseja explorar outros textos, antes conheça profundamente a palavra de Deus, pois somente assim você será capaz de discernir a verdade da mentira. Confie nas Escrituras Sagradas e busque nelas a verdade que liberta. Eu sou Ezequiel Rodrigues, e se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos. Aproveite para assistir a outros vídeos selecionados especialmente para você. Clique em um deles e tenho certeza de que serão de grande ajuda. Que Deus te abençoe e aguardo você no próximo vídeo.